Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a gravação do nosso podcast, é o Podpack, podcast da Pernambuco Consultora, que a gente está trazendo assim diversos assuntos, não só ligados ao mercado imobiliário. Eu sou Mariana Vanderlei, diretora executiva da Pernambuco, e cada vez que a gente vem aqui está trazendo um tema diferente, tá? Comenta lá no nosso YouTube. Segue a gente no YouTube, Pernambuco Consultora. Segue Mariana também no Instagram, Mariana Vanderlei 1. E bota comentários, coloca sugestões e ajuda a empresa e todo o mercado a saber novidades sobre o que vocês quiserem que a gente fala, tá? E hoje vamos falar de um assunto que eu adoro, né? A gente já acorda pensando nisso, é publicidade, marketing, redes sociais, venda também, não é? Se vender, vender como pessoa, como produto, como serviço. Então a gente chamou dois grandes parceiros da Pernambuco que estão assim na veia da empresa, mas que vai trazer informações não só do mercado imobiliário, tá? Mas de uma forma geral ligada a marketing, publicidade, comunicação e redes sociais, parte de tráfego também, enfim, todos esses assuntos. Chamar primeiro Renata, lhe agradecer demais por dividir seu cérebro com a gente, sua experiência, sua história. Se apresente. Sou Renata Guzmão, né? Sócia fundadora da Black Ninja, agência de publicidade há 15 anos, né, no mercado, e que tem o privilégio de ter alguns grandes cases, inclusive aqui da Pernambuco Construtora, para dividir com as pessoas. Maravilha. Vamos usar isso, sério, seu conhecimento. E você, Cadu, se apresente. Bom, eu sou Cadu de Souza, né, conhecido mais Carlos Souza. Sou publicitário por formação, tenho especialização em marketing para mídias digitais. Né, agradecer pelo convite também. E vai ser uma honra falar sobre marketing de forma geral, como você falou. Eu acho que eles vão ter que parar, gente, né? Porque se deixar nós três falando sobre esse tema, eu acho que vai até amanhã. Do jeito que a gente é. Do jeito que a gente gosta do assunto, a gente vai ter muito conteúdo. Vai ter muito conteúdo, vai ter muita história para contar. Vamos lá. Primeiro, eu queria conversar com vocês a diferença entre a agência de vocês, para que as pessoas possam entender o trabalho de cada um de vocês. Qual formação em publicidade, tem uma agência, mas qual é a diferença entre a agência de vocês? Ou vocês têm um foco ou não? Como é que vocês, como empresa, se sentem com relação à agência de publicidade? Esse nome, né? Agência de comunicação, agência de publicidade. Qual é a diferença da agência de vocês? O que vocês acham? Eu acho que, bem, a gente, toda agência, ela tem um estilo e talvez um talento, né, próprio, vamos dizer assim, né? E acho que a Black Ninja, ela tem 15 anos de existência, eu tenho um pouco mais do que 15 anos de existência, então eu vim aí dos tempos do offline, né? Quando não existia internet, quando não existia nada disso, e tenho uma formação em criação publicitária. Eu sou redatora publicitária, digamos assim, de nascença, né? Comecei como redatora, e então gosto muito da parte criativa e de criar. E a Black Ninja foi fundada exatamente para trazer esse estilo próprio para o mercado, né? Para os clientes que a gente poderia atender. O tempo foi passando e essa agência que fazia TV, rádio, outdoor, né? Sim. E que chamava Backbuzz de mídia alternativa, né? Foi se transformando e se adaptando aos novos tempos, ao tempo do ambiente do digital, né? Então, hoje, nós trabalhamos com on e com off, né? Tanto com o digital quanto com o offline tradicional. E somos uma agência 360, né? Mas que eu digo muito isso quando eu vou até apresentar a agência para alguém. A gente é um nativo do offline. O que traz no nosso ponto de vista, no nosso jeito de trabalhar, as qualidades de quem é nativo offline, vamos dizer assim, né? Mas com o olhar do futuro para o digital, né? E aí, eu não sei exatamente como é que tu se apresenta, mas esse é o que eu acho que é o olhar que eu trago das agências, das duas. No nosso caso, da agência Opra, a gente nasceu no off ainda. Né? Então, eu achei que já tinha começado. Não, a gente começou no off ainda. Né? A gente, em 2006, em 2012, a gente fez um reposicionamento mudando para o digital. Entendi. Eu entrei como sócio na agência, já focando 100% no digital. Hoje a gente só, de fato, executa
serviços dentro do digital, então seja a questão de gestão de mídia voltada para performance, utilizando canais, né, do digital como uma questão de conteúdo, e tudo isso foi amadurecendo assim como o digital, né? Eu costumo dizer que anteriormente o Google, por exemplo, era um oceano azul. Bastava você fazer um simples anúncio e você tinha a possibilidade de ter grandes resultados porque tinham poucos anunciantes. E a gente foi amadurecendo, né, os serviços que a gente Vocês presta hoje fazem a como- parte off também? A Não, ópera? Não, não. só faz o digital. Só o digital. Entendi. E a gente foi amadurecendo os serviços que a gente presta dentro do digital, conforme o mercado digital também foi amadurecendo. E acho que o foco dele é maior dentro do que ele tem desenvolvedor, né? Isso, Ele exatamente. tem alguns Essa profissionais parte que a Black de- Ninja não tem. não A tem, Black né? Ninja não oferece tudo que a ópera faz no ambiente digital, né? Isso. Eu sinto como se fosse uma soma, né? Como se fosse isso, uma exatamente, soma. tem que Exatamente. ser, porque E eu acho que é sempre importante, né? A gente fala assim, não, com o digital, o offline, no caso, vai deixar de existir. Não vai. A gente precisa comunicar, fazer a comunicação É, 360. se fala muito nisso, né, gente? Vai deixar de ter anúncio TV, vai deixar de Não, ter vai. mídia externa, né? Mídia exterior, que é outdoor, Cada um tem o backbuzz. seu propósito e são complementares. né? eu Nada gosto de dizer, quando por exemplo, o rádio surgiu, não deixou de ter o jornal, Exatamente, né? perfeito. Quando a TV surgiu, não deixou de ter o Deixa eu ter rádio. Então, agora que a internet surgiu, não vai deixar de ter nem jornal, nem TV, nem rádio. O rádio. jornal, beleza, o jornal veio para cá, né? Aquele jornal de papel, naquele modelo, poucos ainda existem. Que também tem anúncio, né? Mesmo que seja no Exatamente, celular. só mudou o formato. Mudou o formato de formato, leitura, mas Mas existe, continua né? tendo a entrega de conteúdo e o espaço publicitário. Eu pergunto isso porque o que acontece? O que é que eu sinto do lado de cá, até falando um pouco com a equipe comercial. Como é que eu sinto assim? A gente vai fazer o quê numa campanha? Né? A gente vai pegar um lançamento de empreendimento, um lançamento de um produto, um lançamento de uma ideia, de uma campanha. A gente vai fazer só digital ou vai também para a rua, digamos assim, né? Ou vai fazer. Então, às vezes, o pessoal, a equipe nossa, tanto os corretores como a equipe interna, vai só para o digital, ou investe todo o dinheiro na mídia exterior. Então, é importante a gente falar aqui um pouco até da importância Sim. que vocês, como agência, acham do mix, né? Tô falando não de uma forma assim, de repente, de uma pessoa só se anunciar, mas de uma campanha como um todo, não é? Como é que vocês veem, assim, eu como Pernambuco Consultora, eu também devo diversificar, porque eu fico assim, é meio a equipe, não, Mariana, a gente vai fazer só isso, não, Mariana, vai fazer só isso, né? Como vocês veem essa questão de onde eu devo estar? Eu, Pernambuco, ou uma clínica médica, ou um hospital, ou uma empresa, ou uma loja de roupa, onde ela deve estar, né? Como ela deve aparecer? Como é que vocês veem? Já que você é 100% digital e você é 360, a gente vai... Como é que Pois deve a pessoa aparecer? eu acho que, dependendo do desafio de comunicação daquela marca, o peso muda de onde ela vai estar. Mas é importante que ela esteja no máximo de lugares que o público-alvo possa encontrá-la, digamos assim. Então, hoje a gente trabalha com muitos pontos de contato, muitos. A gente precisa estar em muitos lugares ao mesmo tempo. No passado, não muito distante, a gente brincava, a gente dizia assim, a gente falava, não, eu não quero pulverizar a verba. Eu vou colocar só na TV e no outdoor. Eu vou Tem fazer uma rádio. verba, sei lá, 10 mil. Não vamos pulverizar. Concentrar em um único canal, né? Não é? E hoje a gente precisa pulverizar. Hoje a gente tem que fazer uma pulverização inteligente e que dê resultado. Esse é o grande desafio, mas nós não podemos, nos dias de hoje, apostar exclusivamente no digital. Apostar exclusivamente na mídia exterior, no rádio, na TV e por aí vai. Porque o consumidor recebe tanta informação, tanta exatamente. coisa que acontece na vida dele o dia todo, que a gente precisa dar um jeito de chegar e ser visto e ser recebido, que o conteúdo que a gente está falando seja bem recebido, Aumentar sabe? a frequência também, né? Porque Muito, uma coisa né? é você ser impactado uma única vez, por exemplo, Só dentro no, do só no digital. celular, por exemplo, E né? aí depois outra coisa é você ser impactado 6 vezes no decorrer do seu dia a dia. Então a Muda percepção tudo, né? e o reconhecimento da marca vai ser muito maior. Trazendo até um exemplo mais próximo mesmo do dia a dia, a gente tem, né, clientes dentro de casa que utilizam ações tanto no offline quanto no digital, e é nítido o impacto, né, quando a gente tem essas duas ações em sincronia, né? Por Somadas, exemplo, né? isso. E
é nítido porque, por exemplo, se a gente replicar a mesma estratégia do digital, mudando, por exemplo, para uma outra marca que esteja dentro do mesmo cenário, tem o mesmo investimento, mas que não tem essa ação do offline, o resultado vai ser totalmente diferente, né? Então, assim, Então, de de fato repente, complementares. uma empresa, né, que tem uma verba, que às vezes a gente imagina a publicidade como precisando ser uma verba gigantesca. Nem sempre precisa É mais ser, né? importante até o que ele falou, assim, acho que continuidade. Você ser visto. Ser Exatamente. visto Ser visto. sempre. Logicamente existe uma promoção de varejo, um Sim, uma preço, coisa, e aí você aquele entra e curto sai, prazo. né? Tem uma coisa de curto prazo. Mais sazonal. Mas uma marca a gente constrói com tempo, né? Com tempo, com presença, né? Com recall, com tudo isso. Então, estar sempre, ou é durante o dia, ou é durante a vida, é que eu acho que é o grande ponto que muitas vezes as pessoas têm uma expectativa. Eu vou entrar, vou esperar que tenha resultados incríveis, vou sair, pronto. Ah, mas o pessoal não lembra. Ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar. Quem vai lembrar é você, porque não tem como a gente querer que as pessoas estejam com o mesmo envolvimento que a sua marca, que você que é Que dono você tem, que eu que sou agência tenho, né? Que tu também tem. Não conheça, né? tem Conhece a como. história, né? E como você está dizendo, né? Nossa atenção está cada vez mais escassa. A gente está É. bombardeado de conteúdo durante todo o dia. Era isso que eu ia perguntar agora, Cadu. É. Eu ia falar exatamente nisso. Como aparecer, como ser visto, não é? Sim. Como ser visto. A gente falando especificamente, vamos lá falar especificamente do Instagram, né? Aham. Cada pessoa tem uma ligação pessoal com essa rede social. Tem gente que usa para os amigos, tem gente que usa para ferramenta de trabalho, tem gente que usa aberto ou fechado, né? E esse tal desses patrocinados, né? Até a arte, até as cores, como aparecer, assim, o que é que vocês, até como consumidores ou como agência, se vocês têm alguma uma sugestão, ou sei lá, como aparecer, como se destacar, como... É uma pergunta difícil nada, né? Pergunta bem ampla, né? É uma pergunta que dá pra gente debater durante um Dá, bom né? tempo. Dá. Mas assim, vamos lá. mas- Tem umas coisas que, por Mas tem exemplo, que algumas- eu como consumidor, eu vejo que como a pessoa colocou isso, tipo, palavras negativas, não sei o quê, sei lá, cores, fotos mal feitas, coisa mal feita, material de baixa qualidade. Uma coisa que você falou mal feito é engraçado. A gente trabalha muito com a beleza estética, né? Acho que assim, a nossa missão do publicitário, do Tem um designer, julgamento, né, a da gente beleza tem estética. que estar. E uma coisa que a gente está tendo que se adaptar um pouco, ou muito, e eu fui pro Festival de Cannes, e uma das palestras lá era a ascensão do feio. Que não era o feio, era o bruto, o feito pelas pessoas. Era exatamente o começo dos influenciadores, o começo do YouTube. E quando aquela coisa estética tão forte Tão e bem importante feita, né? pra Tão- gente, começou a fazer menos efeito do que determinadas coisas que são extremamente rudimentares, né? E isso tava começando a ficar, porque, na verdade, isso aí tava virando a verdade, o real. Autenticidade, né? A autenticidade, né? E aí, essa que você fala assim, não, uma coisa de como é que funciona, como é que não funciona. O que a gente está precisando dentro do Instagram cada vez mais é chegar perto do como essa pessoa pensa e do que é real para ela, do que é verdade para ela. Quem ama moda, beleza, estética, joia, sei lá, você bota uma coisa lá para cima, ela vai ver o que ela quer, atrai. Aquele olhar. Você bota uma coisa feia, ela não atrai ela, uma coisa simples, rudimentar demais. Você tá querendo falar com uma pessoa mais simples, você tá querendo chegar na classe C com algum produto, você tem que chegar pertinho dele Então, também. vamos lá, a gente vai. Calma, que aqui é uma aula para tu. Então, primeiro, item número 1, pessoal, para todos que estejam aqui assistindo, saber para quem você quer falar. Exatamente. Isso é o, Item primordial, número 1, com quem Com eu quem? quero falar. né? Exatamente. E assim, uma coisa que Renato também pontuou, obviamente, o Instagram talvez seja a principal rede, né, que a gente utiliza no momento, né, porque isso muda muito. Agora está surgindo TikTok, o Facebook ainda é muito útil para diversas ações e para diversos públicos. Então, assim, além de onde eu quero estar, é onde meu público está. Renato falou. Não basta eu querer, vou iniciar nesse canal específico, mas por quê? Meu público está lá, ele está se comunicando de que forma, né? Então, assim, tudo isso é importante a gente questionar primeiro na etapa de planejamento para depois a gente definir as ações que vão ser tomadas. Se eu quero falar com um adolescente, eu não vou pro Facebook.
Isso. Se eu quero falar com Então, uma começa pessoa de mais com idade, quem eu né? quero falar. Com né? quem eu Com quero quem eu falar quero e depois onde você quer falar, para depois casar o discurso também com a plataforma, né? Onde, com quem e onde, né? É, Que tipo de comunicação? Porque cada. Exatamente. Tem isso também, né, A minha gente? peculiaridade de cada rede social, né? Isso, Cada né? canal, na verdade, né? Porque É. o Facebook a gente tem uma forma de se comunicar. No Instagram a gente já tem outras funcionalidades que permitem uma maior interação através do Stories. O TikTok já nasceu com um propósito completamente diferente, que são vídeos curtos e que está trazendo uma tendência tá para o Instagram. chegando um outro chinês, com que é esse Reels. Kwai, né? Isso. Que é Esse eu outra, conheço, não. é outro chinês, como o TikTok, que vem da China, né? E ele tem uma outra proposta. Enquanto o TikTok é dançar, né? Pegou nessas Isso, de brincadeiras, músicas. né? Esse Kwai, ele é pequenos teatros, digamos assim, pequenas brincadeiras que inclusive está começando a viralizar até como fake news, assim. Você faz uma coisa sobre política e solta nesse Kwai, e às vezes quando você vê, tem uma tia sua passando no WhatsApp dizendo, olha só o que Achando que é aconteceu, verdade, achando que é verdade. Porque ele tá começando a viralizar a classe C também com esse tipo de Tipo ação. uma sátira, uma coisa assim, uma coisa sarcástica, uma Sátiras, coisa assim. brincadeiras, novelinhas, sabe assim, novelinha mexicana, bem mexicana mesmo, né? no que tem de mais forte. Vamos logo começar a anunciar, né? Pra gente sair na frente. Minha Casa Minha Vida, né? O Casa Verde Amarela, né? É. Mas é por aí mesmo. Chegou agora em 2022, no Brasil, E especificamente. engraçado, né? Do mesmo jeito que a gente antes tinha aqui, não podia ter um anúncio que fosse igual para revista, jornal, outdoor, Backbuzz, TV. Também tinha que se adaptar, né? Eu me lembro demais, né? Porque a gente ia, a gente vai fazer a campanha essa, você aprova a carinha, né? As E aí cores e tal. exatamente. E depois vai se adaptar para exatamente quando era no off. Quando é também no digital, tem que ser também, né? Da Não mesma adianta. forma. Totalmente. Eu sofro muito com isso, com a história do vídeo e da foto. Quando é em pé, quando é deitado, né? Isso Exato. já faz diferença. Faz. Né? Já Muita faz. diferença. Muita. Você tem que, de fato, adequar, por exemplo, a um vídeo que é para o YouTube. Ele tem de ser horizontal. Quando a gente passa para o feed... Anotem, pessoal, ó, dica de NBA, YouTube, horizontal, ó, YouTube, horizontal. Quando a gente fala do vídeo, o formato é 1 por 1, é um quadrado. Então, assim, a gente tem que explorar essas peculiaridades de cada posicionamento para conseguir extrair mais resultado. E as plataformas estimulam isso. Porque, por exemplo, no Facebook, o formato 1 por 1, e agora estudando até mais no formato mais vertical, que preenche a tela inteira, traz uma experiência maior. Como eles ganham retendo a experiência do usuário para poder anunciar mais, ter mais inventário, teoricamente eles querem que você tenha uma experiência melhor dentro da plataforma para passar mais tempo. Né? Quem assistiu os filmes recentemente sabe como essas plataformas ganham dinheiro, através da nossa atenção, que está ficando cada vez mais escassa, e por isso que a gente recebe cada vez mais anúncios e está, enfim... Querendo ou não, essas redes sociais, elas tomam o tempo da gente muito, né? Assim, a gente se pega, se perde horas ali. É como a gente ficava na televisão. Você a gente ficava assistindo a novela, e depois da novela vinha o filme, que depois vinha o filme, e a gente ficava ali, era a tela quente, ou depois era, e ficava a mesma coisa. Não, tem que ser uma coisa que você tem que colocar limite em você mesmo, né? Exato. E aí que é a grande dificuldade, né? Nem sempre as pessoas conseguem vício, né? ter esse limite. A gente tem uma brincadeira que, por exemplo, no Wikipedia, você entra buscando um assunto, daqui a pouco você vai ver, você já está em outro completamente diferente. Porque é uma rede que vai conectando com outros assuntos, aí você continua pesquisando. No Reels, a mesma coisa. Você começa a assistir um Reels, daqui a pouco ele vai sugerindo novos conteúdos e daqui a pouco você passou um bom tempo, né, vendo conteúdos distintos, aleatórios. Né? Exatamente. E vamos lá, a gente falou um pouco sobre, até para as empresas, né? A gente falou de uma forma geral de comunicação. Vamos falar para as pessoas. Vamos tentar, assim, chegar mais perto, aquela história do nosso público, Sim. né? Pelo caminhar aí da carruagem, nosso público será mais de autônomos, será mais o público aqui do nosso podcast. Será mais de autônomos, pessoas, eu tenho percebido que quem tem assistido a gente, pessoas que querem vender serviços, pessoas que de repente não tem uma mega empresa, né? A gente está falando mais do público que vai nos assistir.
E aí, eu fico pensando, minha gente, como tá fácil hoje de se comunicar, como tem possibilidades das pessoas se comunicarem. Antigamente só se comunicava quem tinha muito dinheiro, quem É. tinha que fazer, né, uma campanha Comprar audiência era muito mais caro do que hoje. muito, muito mais caro, né? É. Como é que vocês veem essa exposição das pessoas, né? Por exemplo, aqui Mariana está se expondo, né? Vocês estão aqui se expondo, vocês não estão falando só pela empresa de vocês, está falando o que é que Renata pensa e o que é que Cadu pensa. Aham. E aqui Mariana está falando também o que é que Mariana pensa, não é Pernambuco Choro Black Ninja Ópera, né? É. Então, o que é que a gente poderia falar de publicidade e marketing para as pessoas, para vender o serviço, assim, como é que elas devem se comportar, essa coisa da vergonha, do certo, do errado, né? De filmes, sei lá, quantas vezes deve aparecer, como é que deve ser, o que é que vocês sugerem, assim, Perfeito. quem quer se vender? Posso falar? Tanto faz. Não, pode ficar à vontade, então. Não, eu ia dizer assim, Depois eu- é um desafio se vender, não é? É um desafio, muito. sempre foi. É. Antes de ter um Instagram, você chegar numa reunião e fazer uma apresentação, já era um desafio. Já tem gente que adora, se dá muito bem com isso, tem gente que fica Suas nervoso, mãos, suas é. mãos, gagueja, passa mal, né? Isso faz parte do ser humano, independente de onde é que ele está se vendendo. As redes sociais deram essa voz, né, para todo mundo. Você agora tem voz de verdade. Você pode falar com quantas pessoas, né? Mas tem gente que também tem o maior jeito do mundo para isso, que gosta, que curte, e tem gente que sofre com isso. Mas o fato é que a pessoa precisa, se você é um profissional do mercado, infelizmente, para quem é tímido, você tem que colocar a cara, trabalhar, né? tem que botar a sua voz para fora. Vai ser a única forma de você realmente não ficar escondido diante de tanta concorrência. Do mundo saber que você existe. Que você existe, como você pensa, como você é, como você se comporta. O que acontece é que tem muita gente que usa esse espaço e essa voz para coisas que não casam com o seu ambiente profissional. E aí mistura tudo, e aí fica uma loucura, né? Eu já recomendei a vários amigos assim: faça um Instagram profissional, mas não fique postando foto de farra no seu Instagram, né? É. Junto com a foto de um paciente seu sendo atendido, porque é difícil você Ou dar você faz um todo, que seja profissional e pessoal, que você não Cuide colocar de todas as cada fotos, detalhe. né? Cuide de ou vai ter que ser separado, né? não Exatamente. dá. E aí tem muita gente que não consegue ir para uma festa e não postar que tá na festa. Faça um pessoal. Deixa o profissional com conteúdo que interesse para quem vai lhe contratar para o seu serviço. Eu acho que essa é uma das principais coisas, assim. Recentemente, eu tenho uma pessoa que eu conheço que faz bolo e botava um bolo, um filho. Um bolo... A turma do Né? bolo não vai comprar, né? E a turma do querendo. filho vai dizer, tá querendo São usar. públicos totalmente distintos, É. né? Não, né? Então, acho que para um profissional que está começando, tem coisas que para eles até parecem, não. E ela dizia assim para mim, mas eles gostam. Tem muito like quando eu boto meus filhos. Tá tendo muito like, mas não é Mas exatamente tá o vendendo mais foco. bolo? Like Você tá não vendendo vende. mais Tá vendendo mais bolo? bolo? Like não vende, Like né? não vende. Ah, Like adorei. só né? por si só não vende. Adorei. Like, Né? a pessoa fica louca. É melhor não ter nenhum like, Exatamente. mas tem um monte de gente querendo comprar. Exatamente. Quem eu tem que acho se preocupar que- só com like e com engajamento é o influenciador. Aí é outro tipo de negócio, né? Quem tem negócio físico, um negócio real, é importante ter esses conteúdos que possibilitam a maior entrega orgânica, né, o alcance, e que tragam um engajamento, mas também tem que ter a preocupação desse conteúdo estar alinhado estrategicamente com a solução que tu oferece, seja um produto ou serviço. Que não significa que você não possa mostrar a sua vida, o que também é bom. Deve, que você né? tem Até porque a gente filhos. está na rede social para se Você tá relacionar. para se relacionar Isso. e a para gente- mostrar que você Pra não é ser o robô, né? Pra não ser E também a só gente o falou robô. ainda um pouco de autenticidade, né? É. Então, assim, uma das dicas que gera muito engajamento é trazer esses conteúdos autênticos. Muitas vezes a gente trabalha tanto essa questão da perfeição estética, né, dos padrões que a gente tinha da publicidade, principalmente antigamente, e quando, na verdade, nas redes sociais o que funciona é não ter padrão. É você conseguir construir um elo emocional e um relacionamento, que inclusive o Rodrigo Bosch falou muito sobre isso, Você se de relaciona. relacionamento. E no digital é a mesma coisa. Acho que a dica que ele deu vale também para quem quer utilizar as redes sociais de forma geral, e principalmente o Instagram, para potencializar o seu negócio. Né? A gente, primeiro, antes de pensar na venda, precisa pensar em construir uma audiência, construir relacionamento e, consequentemente, depois
essa ferramenta vai tornar, né, Aquilo ali tornar uma um meio oportunidade de gerar comunicação, negócios. de gerar negócios. Né? Exatamente. E é aquela coisa, o conteúdo é o ouro. Não adianta você fazer um conteúdo que não está interessante, que não está puxando, pode botar todo o dinheiro do mundo, impulsionar, mas não vai dar o efeito que se espera, que você espera. Por isso que tem que ser muito pensadinho, mesmo na pessoa física, porque no fundo, ela é ali algum tipo de CNPJ, porque você é um profissional, ou você é uma carteira assinada, ou você é um dono de um pequeno negócio, né? Ou você é um profissional liberal, né? A gente conversou no podcast passado que a gente se vende 24 horas, né, minha gente? Exato. Não é? Tudo é venda. A gente acorda se vendendo, sai de casa, tudo é venda, Tudo né? é venda. Tudo é venda como você se apresenta, né? Eu percebo muito nessa área nossa, às vezes os corretores, eles pegam só a campanha que a gente fez, a imagem que a gente fez, por exemplo, e simplesmente posta. Aquilo ali vai ficar um monte igual. Exato. Vai Então, ficar assim, um monte sei lá, bem que você impulsiona, vai ficar um monte com a mesma imagem. Por que vai escolher aquele corretor? E aí fica o questionamento, como é que você vai conseguir despertar a atenção do usuário se todo mundo está fazendo igual? A gente se atrai pelo diferente, pela quebra de padrão. Né? Então, hoje, com a atenção escassa, a gente tem, em média, 2 a 3 segundos para chamar a atenção. Se não fez o usuário parar a rolagem dele do feed, provavelmente ele não vai ver o restante do conteúdo em seguida, do vídeo. Então, assim, a primeira coisa primordial é chamar a atenção. Para depois passar a comunicar. Obviamente que isso tem que ser utilizado com bom senso também. Como vai chamar a atenção? Eu estou me imaginando no lugar de uma pessoa que diz assim, eu não sou criativo, eu não sei fazer, eu acordo, olho para o teto e fico, o que é que eu vou escrever hoje? Eu não sei fazer. Eu fico pensando como é que é a agência. A gente tem que deixar claro que a agência também não nasce todo dia, acorda todo dia. Somos criativos. Não, até ideias todas as horas, né? Não, até porque a gente estuda muito, né? Não é a criatividade. Você vive disso, né? A gente estuda muito para trazer muita técnica e muita maturidade para aquelas ideias. Então, tem muitas horas que a gente não está nada criativo e a gente só está estudando para poder chegar aí nesse ponto. Agora, para quem não se sente criativo, se a gente tivesse que dar alguma dica, dar algum insight, assim, eu acho que também é estudar. Né? Acho que é estudar. E o que é estudar? Hoje em dia é olhar as outras pessoas. Você escolhe assim, eu sou péssimo, morro de vergonha, mas quem é que eu admiro? Se inspira em alguém, né? Escolhe um perfil, né? Quem é que eu admiro? Que empresa eu admiro? Que pessoa eu admiro? Eu admiro fulaninho de tal. Como é o Instagram dele? O que é que ele faz? O que é que essa empresa faz? Estuda essas pessoas. E vai nelas. Tem como referência, né? Eu li recentemente, até no final do ano aqui, um livro chama Still Like an Artist. Roube como um artista. Sim. Sabe qual é? Sei. É um sensacional esse livro. Tu tem que ler. Besteira, vocês aqui, todas. Alguém aqui acho que tá com então, ele. Vou mas trocar. Eu vou fazer a dança das cadeiras do E ele diz o seguinte, assim, roube como artista, ele não tá querendo dizer roubar aquela ideia, não. É assim, rouba das coisas e das pessoas o que elas podem te oferecer, que façam você criar o seu projeto diferente, no que eu tô querendo dizer que é melhor, mas o seu. Mas primeiro, mergulha, rouba tudo que Mariana tiver para oferecer. Busca o que pode lhe inspirar, né? Pega dela. Exatamente, Mariana fez um podcast, eu amei essa ideia do podcast da empresa. Vou fazer também. Mas como é que pra vai minha ser o realidade, meu? Vai ser um podcast ou talvez seja um videozinho que eu vou colocar no YouTube, sabe? E aí você pega uma ideia de Mariana, você pega de outra pessoa, você pega de uma coisa e outra. Tem um mundo à sua disposição hoje em dia, né? Você pode ter pegado de uma pessoa inacessível, né? Você tá lá, você tem Neymar, você tem, né? Qualquer pessoa, você tem esses artistas, né? Famosíssimos, totalmente à disposição. Eu admiro tal cantora, ela é maravilhosa. Como é que ela faz? Pronto. E diante desse cenário, até fora do seu cenário, né? Do seu segmento do negócio. Isso, né? Pode ser uma inspiração. Fazer adaptação para sua realidade. Né? E outra, que eu acho que é fundamental e que muitas pessoas acabam não praticando, olhar para o teu cliente, o que é que ele está falando. Dentro da rede social existe a comunicação da empresa para o cliente e do cliente para a empresa. Então, olhar o que é que os clientes estão dizendo, ir na página do concorrente e ver como eles se comunicam, ver o que é que eles estão falando. Daí já dá para tirar diversas ideias de conteúdos a ser produzidos. E não também
E o não E ser o não E produzido. o não né? ser produzido também. Não Que pensar- também você não faz. Não, Também. não, Esse, por tá, favor. esse errou, né? Esse aqui não Exatamente. Essa é a dá, melhor tira, opção, né? gente? A gente vê alguém errando, É. a chance de dizer, eita, esse deu ruim. né? Melhor Não que fazer seja igual. deles, não É, nosso, né? Ou uma outra dica, por exemplo, vai no Google, começa a botar a palavra-chave e espera o Google complementar. Geralmente ele vai complementar com as principais dúvidas relacionadas àquele tema. Aquele tema. E você Eu não extrai- sabia disso. Você bota uma Você palavra. bota assim, Esse eu não sabia. Isso aí é dica de ouro, dica de MBA. como vender. Ah, Aí ou então você bota assim, como vender imóveis. Aí ele vai complementar com alguma coisa. Exatamente. Imóveis pequenos num lugar distante. É. Sei lá, entendi, sabe? entendi. Você deixa o entendi. espaço e Vai deixa ele dar complementar as caminho. opções. É. Aí, Do por que exemplo, mais como vender procurar. imóveis É. A. Aí ele vai complementar várias opções que tem com a letra A B. E aí sim você vai descobrir novas palavras-chave e novos questionamentos que o usuário tenta esclarecer numa busca no Google. E aí você traz essas ideias para o conteúdo que vai ser desenvolvido nas redes sociais. Isso me chamou a atenção. Eu comecei a seguir aquele Ícaro de Carvalho, que é muito Sim. ligado para essa coisa de redes sociais. E ele falando como ele é introspectivo, que ele é uma pessoa que não é de relacionamentos, não é aquela pessoa expansiva, né? Que não é uma pessoa expansiva, que não é uma pessoa de relacionar. E quando você olha para ele ali, ele tá se comunicando. Com certeza. Ele tá falando com milhares de pessoas. Não significa que ele tem que ser simpático, não significa que ele tem que se relacionar com as pessoas, tem que ser, né? Ali ele é um trabalho, é o E também trabalho porque dele. tem um Exatamente. conteúdo que interessa, né? Isso. Exatamente. A entrega de Que conteúdo é é a muito entrega de rica dele, né? conteúdo. Entrega Então, conteúdo. Não significa se a pessoa tá ali também para fazer amizade. Não necessariamente. Às vezes a pessoa fica, não, mas eu sou tímido. E ele é um Não é como exemplo fazer de um publicidade. profissional que não aparece tanto, né, nas câmeras. Isso, Se você é. for analisar todo o conteúdo dele, obviamente tem fotos, tem vídeo, ele se expressa muito bem, é um copyright fantástico, mas ele também responde muito por texto, se você for Isso. ver né, a comunicação dele. Então, assim, Mas dá a solução. consegue entregar Atende, qualidade no conteúdo. Atende. Ele tem É. uma forma de passar o conteúdo muito didático que, de fato, consiga entregar valor. E ele tem uma comunidade muito grande ao redor dele, né? Que, de fato, é fantástico o case dele, assim. tem uma outra dica que eu acho que é complementar essa, assim, de estudar exemplos positivos, que também é a velha frase clássica que a gente usa muito para evento, que é quem não é visto não é lembrado. Lembrado, é verdade. Então, Exato. também presença. Uhum. Então, tá, do mesmo jeito que você também tem que ir para muitos eventos por trabalho, né? Sim. Porque quem não é visto não é lembrado, e é verdade, né? É. Às vezes, eita, faz um encontro desses e de repente surge um negócio, né? Tem que ir, que também é um sofrimento, né? também, Não? Para muita gente, também. ai, É meu um- é- Deus, é. quarta-noite, É um né? esforço, é um esforço. É um esforço É um Você acaba enorme. abdicando Você do tá tempo, saindo né? do seu lugar. Tempo, né, de deixando de conforto, assistir um filminho legal na É. Netflix, É. né? É. Para estar ali circulando, mas tem que fazer. É. É trabalho, né? Exato. Mas o presença nas redes sociais também, quem não é visto não é lembrado. Então, se estar sempre postando este conteúdo interessante Isso. dentro do seu negócio, do seu segmento, é outro. Acho que essa é uma das dicas, assim, fundamentais. É. Eu vejo muito, Presença. assim, Tem uma coisa assim, constância. tem que estar todo dia. Vocês têm alguma coisa assim, a pessoa tem que ir todo dia, tem que. Existe Não, isso. vê, depende. É. Assim, se impulsionar, se botar dinheiro, tá mais fácil. Você não precisa estar o tempo todo, nem todo dia. Se você tá impulsionando, aí eles, né, tratam de colocar aí sua voz, né, em todo lugar. Sem impulsionar, o bicho pega. acho que Tem trazer que se expor mais, né? Tem que fazer mais. Acho que trazer essa regra essa dica que Renata trouxe é fundamental, porque eu faço até uma comparação, por exemplo, com um relacionamento. Vamos supor que tu iniciou, né, conheceu a pessoa, teve toda a questão, desenvolveu a amizade, conheceu os gostos dela e etc, e passou a namorar. A partir do momento que você some, seja por motivo, por falta de prioridade, e deixa de, por exemplo, fazer uma ligação, e aí vamos supor que daqui a um mês você volta a falar com ela. Namorei, consegui sumir. Pronto. Não vai dar certo. Redes sociais é a mesma Não vai. coisa. Começou a criar um relacionamento. Depois de um mês, porque a rotina está muito cansativa para gerar conteúdo, sumiu, tua audiência quando tu voltar vai ser baixíssima. Acabou. A pessoa O não vai namoro ter mais a acabou. mesma atenção para te dar, porque tu já sumiu no passado. Então, assim, o ideal é sempre manter a constância dentro daquilo que você consegue produzir. É melhor você produzir, por exemplo, 4 vezes
4 conteúdos na semana, que você consiga produzir conteúdos de qualidade, né, do que produzir 1 por dia, 2 por dia durante 30 dias e depois sumir por mais 30 dias. Não faz sentido nenhum. E também é isso. Se Volta você... aquela história da constância, né? Do começo que a gente falou, né? Que essa coisa Fundamental. termina que é novamente, né, a constância, né? Inclusive, uma coisa que Ícaro bate muito na tecla. Ele fez: eu sou consistente. Vocês vão falar de mim e vão dizer que Ícaro é um sonhador, etc. Mas, puxa, há 5 anos atrás eu tô fazendo a mesma coisa sempre tentando me aprimorar, buscando entregar conteúdo cada vez mais e mais rico. Então, assim, é fundamental. Já que o nosso podcast, né, tá realmente, assim, bem ainda, né? Pode ser que ele cresça, né? E vá, enfim, ter várias audiências, né? Daqui a pouco a gente tá falando inglês, né? Total, né? A gente tá falando pro mundo, na Pro mundo, verdade, né? né? A gente tá falando pro mundo. Vamos trazer um pouco, né, para o nosso mercado imobiliário. Eu insisto muito, Renata, assim, e é uma coisa que eu acredito, que eu sou entusiasta, que eu converso muito com tanto a equipe da Pernambuco como a equipe de venda, de como criar conteúdo, como que eles devem criar. Então, assim, qual seria a dica que você pode dar como relação à imagem, à estética, né? A criação? Tem alguma coisa que você possa falar, assim, de dica mesmo, de orientação? Como nosso corretor, nosso profissional de venda de imóveis, como ele deve pensar na hora de criar, né? Na hora de pensar como é que ele vai... Tem 2 coisas. Eu fico imaginando que uma coisa é o seguinte: imagino que um profissional de venda é um profissional que gosta de falar, que vende, né? Geralmente são marianas. Eu já tô aqui. Geralmente são marianas, né? Chegou, se perguntar sobre aí um apartamento, né? Sobre uma coisa, vai vir, né? Com aquela empolgação, né? E talvez esse é o bom de dar essa voz que as redes sociais dão, de você falar, né? De você fazer isso, de você usar os stories, de você usar esses espaços para falar desse produto e não simplesmente sair replicando foto que a agência criou e que vai. Acho que isso é um ponto massa, porque dá o seu argumento, o seu jeito de vender, o apoio, né, que você vai dar. Por que eu estou comprando a fulaninho e não a cicraninho, aquele mesmo produto? Porque cicraninho está me atendendo de um jeito com detalhes ou com relação ou com clareza de informação que fazem a diferença, né? Acho que isso é uma coisa. E a outra, criativamente, existe uma coisa que a gente chama que é brand book, que é você cria uma linhazinha de comunicação sua, na sua empresa, você chama olha aí, um que profissional. Dica de ouro de MBA. Você chama um profissional. Faz uma cor, uma linha, que cria, qual é o fundo, qual é a fonte. Ele vai lhe dar essas ferramentas para você ir colocando o conteúdo lá dentro com o seu jeito de Sua identidade, né? Sua identidade, exatamente, né? E com os seus diferenciais. Hoje em dia tem muita gente que pode ajudar, do pequeno ao grande, né? E tem diversas empresas de qualidade também de todos os tamanhos, e de todos os valores, e de todas as presenças, né? Então você pode partir para buscar uma dessas que lhe dê um apoio. Também acho muito ruim, assim, não tente fazer tudo sozinho, achando que porque tem uma fonte ali, tem... Não só porque tem os aplicativos para fazer, por que não contrata ou chama uma pessoa para fazer uma coisa legal? Para né? você, exatamente, porque vai funcionar melhor. Porque, como eu digo, assim, a gente estuda muito, nada é por acaso, nada é assim, um insight criativo que eu tive. Tem toda uma técnica por trás, né? Vocês tamanho da respiram letra, isso, né? Respiram a música que bota, ou sem música, né? Então, acho que isso aí é algo que vale a pena o investimento, mesmo que seja de uma pessoa. É como se você estivesse investindo numa matéria-prima, isso, né? Um valor que você tem que começar um negócio, você está investindo na compra do estoque, digamos assim. E aí, a partir daí, depois você até pode andar sozinho, mas deixa alguém te ajudar a montar isso aí, porque tem muita técnica por trás, né? E eu acho que vale muito a pena disso. E o outro é botar sua voz, né? Esse seu talento da venda para você derrubar ali e terminar, né? O cheque na mesa, né? Com o cheque na mesa. Que você quer. Tudo isso que E como impulsionar isso? E como a pessoa deve... O bendito da história do tráfego, né? Como deve... Como atrair, né? Isso. Às vezes eu pergunto, viu, Cadu, para nossa turma. Vocês acham que é melhor colocar Reels, Story ou Feed? Pergunto muito isso. Vocês acham que eu devo colocar com frase, sem frase? O que é que vai aparecer mais? Com música, sem música?
com link sem link, Aham. com... Enfim, né? Tem tanta opção que a pessoa fica, como é que eu vou fazer para aparecer mais? Sim. É. E eu acho que aí tá uma premissa do digital. Já pegando esse gancho, e depois eu falo mais um pouquinho de anúncio, mas tudo no digital eu costumo dizer que é teste, ou tudo depende. Por exemplo, me perguntar qual é o anúncio campeão de resultado? Não tem. É o próximo. A gente costuma dizer que é o próximo. O próximo que eu testar e der certo. Porque no digital a gente tem essa possibilidade de testar de forma muito rápida. Então, assim, eu preciso ser orientado a dados, porque tudo é monitorado, né? Então, por exemplo, se eu vou investir R$ 50, eu tenho que ter qual vai ser o retorno desses R$ 50 vai me gerar. Vai me gerar, por exemplo, 5 leads. Desses 5 leads, qual a taxa de qualificação deles e quanto deles eu consigo converter em uma possível venda. Tudo isso, à medida que você for amadurecendo o seu trabalho, você vai conseguir ter a plena compreensão, né? E ter mais segurança para atento, né, conseguir Cadu? Não investir pode só mais. anunciar e virar as costas, né? Exatamente, tem que ficar atento. atento, tem que acompanhar, tem que saber também que, como a Renata falou no início, isso leva tempo. Você precisa começar a aprender com os dados. Não vai ser do dia para a noite, até porque se trata de investimento. Eu costumo até brincar, né? Se fosse algo com retorno garantido, seria poupança. Com certeza. Não seria investimento. No nome não ia ter investimento, né? Então, assim, precisa ter essa compreensão, né? E, assim, essa questão, o que é que dá mais certo? Reels, Stories. Uma dica muito importante, não só para a parte de anúncio, para a parte de conteúdo de forma geral, sempre estar atento ao que vai ser lançado pelas plataformas. Por exemplo, o Instagram liberou o Reels. A entrega do Reels, por enquanto, no orgânico, está fantástica. Se você comparar um conteúdo produzido no Reels, mesmo que ele não seja patrocinado, com um conteúdo que é utilizado no feed, Reels muito provavelmente vai ser muito maior a entrega dele, a distribuição dele. Que é interesse dele, né? Interesse dele que as pessoas passem a utilizar mais esse posicionamento. E, consequentemente, as pessoas vão estar utilizando mais posicionamento, vai passar mais tempo ali e vai ter a possibilidade de colocar anúncio dentro desse posicionamento. E assim ele vai ganhando, obviamente, cada vez mais dinheiro com os anunciantes. Então, assim, basicamente ter essa compreensão. E eu acho que o importante também é você fazer tudo muito que de forma planejada, buscar auxílio, né, como o Renato falou, é fundamental de um profissional. E aí, de fato, tem desde o pequeno ao grande, então assim, é extremamente importante. Não pode dar a desculpa de que é caro, de que não conhece, que não tem acesso, de que não... Mais caro é você seguir o caminho sozinho. É desperdiçar. Porque você pode se frustrar e acabar interrompendo e não ter a constância que a gente já falou anteriormente. E é esse olho vivo, né? A gente sabe também, do mesmo jeito que a criação vem, não adianta também as pessoas pensarem, eu vou impulsionar ali e o resto eu vou esperar. Não né? A pessoa eles ficam assim, de olho no resultado todo dia, para ver se tá bom, para poder pausar uma campanha, para eu fico impressionada, né? Quando a gente conversa com a ópera, é ligado, é igual a bolsa de valores, né? Então não adianta você chegar assim, eu vou impulsionar aqui no meu Facebook, vou botar aqui R$ 50 e vou esperar. E não mensurar. Não mexer, não ver se a peça tá fazendo efeito, se não tá fazendo efeito, né? Não é o robozinho sozinho que faz nada. Exatamente. E acho que isso é para tudo, assim. Acho que no conteúdo, a produzir um determinado tipo de conteúdo em um formato específico, publicou em determinado dia e horário. Vamos anotar como foi essa publicação. Tem isso também. E vamos ver como foi o engajamento. Na hora, né? Vamos identificar quais são os melhores dias para a gente publicar, quais são os melhores formatos, o que é que foi utilizado naquele conteúdo que deu certo. Foi o formato, foi a forma de se falar, foi o tópico, enfim. A gente pode pegar a mesma arte, por um exemplo, e postar e nos diferentes, vamos dizer, eu vou pegar a mesma arte para a gente testar, um exemplo. Vou pegar uma foto, né, de um produto e vou testar no Stories, no Feed e no Reels, para poder analisar se... Como teste, tudo pode. Sim, eu vou testar. Quem clicou mais, quem apareceu mais. Acho super válido. O que é que eu costumo dizer? O teste ele tem que ter um embasamento, né, para a gente levantar uma hipótese. Esse embasamento geralmente tem que partir de um feeling, que a gente, por exemplo, no caso do pequeno empreendedor, ele vai ter aquele feeling meio que de imediato, até porque ele está na ponta também, tratando da negociação, mas quando a gente trata de empresas, a gente conversa, por exemplo, com um time de vendas para ter o feeling da equipe de vendas, né? Ou através dos dados. Então, por exemplo, identifiquei que utilizar foto da fachada do empreendimento em histórico de campanha traz mais resultado. Então, vamos testar utilizando essa foto. Né? Tem isso, né? Tem essa questão de que imagem, né? A piscina, a fachada. Mensagem. Eu lembro quando a gente fez Candeias, que a gente falava vista para o mar. Tinha muito mais visualização do que se você falasse
perto da praia, né? Porque a pessoa isso. quer vista para o mar, Vista pro mar. né? Isso, é. E assim, muda tudo, muda tudo, muito né? de produto para produto. É. Por exemplo, a linha Casa Verde e Amarela muda completamente do alto padrão. O que você vai utilizar em termos de não só do tom da linguagem, mas também do apelo visual. É verdade. Muda completamente, muda o Não canal. adianta você fazer um anúncio de um produto de alto padrão com a mesma linguagem, fonte e cor, se é um produto Não, mais popular. Exatamente. Não tem regra, por isso que eu costumo dizer Para que não tem serviço regra. também é a mesma coisa, né? A pessoa olha e vê que aquilo ali não é para você. E, Não, né, não se é, não é exatamente. não tá de Não acordo dá com para o seu replicar. público. Assim, Não dá. essa estratégia deu certo com A, vou replicar para B e vai dar o mesmo resultado. Não vai. Realmente precisa ser testado e embasado nos dados Eu mesmo. costumo dizer assim, às vezes aqui a gente briga muito para essa chamar de lead, né? Eu vou botar aqui na minha testa, lead, né? Lead, ai meu Deus, lead, quero lead. E termina que é um cliente, né? A gente chama de lead, é o nome dado atualmente. É um ser humano É ali um atrás, ser É um humano. potencial cliente, né? interessado no seu, né, Isso, produto. E muitas vezes nós também somos leads, né? Também assim, quando a gente certeza. anuncia, a gente tem que se lembrar que a gente também já é lead, já foi lead ou vai ser lead de alguma coisa que a gente quer sim. comprar, né? É. Ou que seja para nossa casa, ou que seja para si. A gente tem que também dizer, olha, eu também sou um lead, eu vou comprar. E aí a pessoa tem que saber que é um ser humano que está ali Exato. atrás. Perfeito. Que tem que Exatamente. chamar a atenção também como consumidor, né? Você não pode só achar que a outra pessoa não tá. A gente, quando a gente está falando muito de briefing, de criação, a gente nem usa muito target, público-alvo. A Sim, gente fala né? pessoa. Essas palavras. Que pessoa é essa? Muito. Né? Quem é essa pessoa que a gente está querendo chegar, né? Que ela veja nosso produto, nossa campanha. Esse ser humano, não é um senhor classe A entre 60 e 70 anos, assim, assado. É fulaninho, né? Uma Que pessoa, gosta de fazer Os esportes. sentimentos, gostos, né? comportamentos. Adoraria morar na praia, porque para ele ia ser joia andar no calçadão todos os dias. Tarará. O Então você. cachorrinho gosta de passear. Isso, né? exatamente. Agora, eu tenho uma pergunta para Cadu. Essa vai. Existe uma discussão, uma conversa muito assim, quando acontece. Quando o lead é da empresa, é melhor do que o lead que é do corretor, né? Existe muito isso. Por quê? Porque a empresa fez uma arte bem linda, porque a empresa tem mais valor para investir e tal. E às vezes não acontece isso na prática. Existe sei lá, um tabu, achando que porque a empresa tem maior condição de pagar, que vai ter um lead mais qualificado. Então, eu queria que você pode dizer sobre isso, né? Que eu acredito nisso, mas não adianta a Mariana dizer, porque a Mariana parece que não está querendo dar o dinheiro para poder fazer o anúncio. Mas eu fico dizendo, será que não é melhor você fazer também? Sim. Né? A pessoa fazer, ou a empresa, a imobiliária, grande, pequena, ou autônomo, ou o vendedor, não ficar só aguardando a macro, né? O grande. O que você tem para dizer sobre isso? Como a gente já conversou, né, anteriormente, o Facebook, Google, enfim, os principais canais digitais possibilita, desde o pequenininho anunciante a, de fato, empresas que têm um investimento muito maior. Exatamente. Digital. E é um leilão. Ele não vai distinguir, porque eu estou anunciando com... Obviamente que o lance importa, mas não é só o lance. Existe a qualidade do anúncio, existe a segmentação que você vai estar utilizando. Dica de ouro MBA, qualidade do anúncio, Exato, que você está a forma como dizendo. você vai estar se comunicando. Existe a segmentação que você vai passar a utilizar. O lugar, então, assim, né? Que você o está lugar que entrando. está inserido. Também que adianta entrar na página 4 de um site, né? Exato. Então, assim, não tem nada a ver, né, com existem você. N variáveis que colocam os dois no mesmo patamar. Talvez o fato de se ter um investimento maior possibilita ter maior teste. Então a gente consegue testar com uma velocidade muito mais rápida para conseguir aprender. Mas em compensação, você fazer uma campanha para você mesmo, para o seu negócio, talvez você ganhe agilidade em tempo de contato, de ter uma personalização muito maior na abordagem. Como a Renata falou, a gente está falando com humanos. Tá só falando de, quero um apartamento de 2, 3 quartos.
Eu quero um apartamento que tenha lazer para minha família, que eu possa brincar os finais de semana. Então, assim, você consegue personalizar muito mais a abordagem de venda Do que até uma empresa, do que né? uma empresa, É né? Que tem verdade. processos a serem respeitados, né? Então, assim, Você pode até falar mais coisas também, né? Você pode até ficar mais à vontade de exatamente. falar, né? Consegue ampliar o horário, né, de abordagem, né? Verdade. Então, assim, tem pontos positivos para um lado, pontos positivos para o outro, mas eu diria que estão Que equivalentes. tem chance. Exatamente. Que Estão tem equivalentes, chance, né? estão Tem no chances mesmo... iguais. Exatamente. Tem oportunidade, basta, né, como a gente tinha comentado anteriormente, ter todo um planejamento e saber que se trata de um investimento que precisa ter uma continuidade e ter um mínimo de conhecimento, né? Precisa estudar, como o Renato falou, para que a gente possa se aprofundar e fazer esse investimento de forma correta, né? Então, assim, o ideal é que se Termina tenha... que a gente vai, assim, lá para o início, essa coisa da publicidade. A gente sempre falou, quando eu comecei a trabalhar nessa área, né, se falava assim, eu dizia, mas a gente vai gastar tanto na TV, vai gastar. Aí quem era de agência Aham. sempre dizia, Não mas vai você não está Gastando, gastando, você vai vai investir. investir. né? Sempre se existiu isso. E a gente Até volta hoje. até hoje, Até hoje né? tem. E termina aqui. Se a pessoa recebe um valor de uma venda, se essa pessoa tem um faturamento numa microempresa, tem que ter a Tem que bendita ter da verba de do publicidade, Tem do que marketing. Tem que Tem que As ter. ter. grandes marcas não Tem tem. isso. Por que que a pessoa também não vai que- ter, né? Isso a gente né? tem que. A pessoa Até tem que porque isso vai botar uma possibilitar verbinha ter para ganhos isso. maiores, né? Isso. Escalar o Isso. ganho dela. Né? É Você, isso. como você estava dizendo, não vai depender única e exclusivamente da sua rede de relacionamento e de indicação, mas também vai ter sua própria fonte de captação de oportunidades. Né? Então, é fundamental você Tem que ter ter a isso verba. separado e planejado antecipadamente. Porque uma coisa que realmente é fundamental é planejar, seja na Vai. produção de conteúdo, seja na parte de investimento, de Certo, mídia. vamos lá. Então vamos ajudar a turma aqui. Planejar, o que é? Você fazer, tipo, a sua agenda de aparição. O que é planejar? Vamos planejar uma coisa, né, muito Sim, ampla. Vamos muito ajudar ampla, a turma. O que é planejar? Planejar o dia, planejar a semana, planejar os posts, planejar quantas aparições, que cor, fonte. Sim, sim, Tudo. sim. Tudo. Sim, sim. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Sim, É. tudo. Eu acho que como tudo na vida, quando a Multitarefas. gente deixa muito solto, né, você acaba priorizando outras ações e acaba negligenciando aquilo que você talvez não esteja muito confortável a fazer. E quando você planeja definindo temas, definindo frequência, dentro da sua realidade, obviamente, de cumprir essa frequência, torna o trabalho muito mais direcionado e palpável de você conseguir executar. Fica solto, né, gente? Fica... O que é que eu vou fazer hoje? Se eu já tivesse planejado Aí no você não faz domingo, nada. por O que exemplo. é que eu vou fazer hoje? Ah, vou começar a fazer minha demanda aqui e quando chegar no final, eita, nem fiz o post. Acho que é uma forma super simples de uma pessoa que está começando e quer fazer, pegar uma agenda e realmente, Exato. segunda-feira, Eu vou falar sobre isso. quarta-feira isso aqui. Eu vou falar sobre o lazer, por exemplo. Exato. Aí- Terça-feira eu vou falar sobre a família, eu vou falar sobre Isso. investimento, sobre rentabilidade, né? E aí em diversos canais. Ah, tal dia eu vou fazer um post assim, no outro dia eu vou tentar publicar esse mês uma matéria no jornal, uma coisinha de opinião no jornal. Agora também eu vou para dar uma entrevista no rádio. E aí você começa a diversificar também isso, mas assim, tudo no papel e com planejamento financeiro também, né? Qual é o Exatamente. investimento financeiro que eu vou colocar? É X aqui, Y ali, né? É E vai. importantíssimo, né? E aí você vai ver pelo menos o seu mês. Tá ali o meu mês. Pode ser que você altere aqui, mude uma coisa ou outra, mas você tá sabendo mais ou menos, até, principalmente qual é o fim, né? Uhum, Quando você sim, você planeja sim. meio que de sabendo assim, eu quero ter isso daqui a 30 dias. E aí Exatamente. você vai pelo menos caminhar para ter conquistado Então, aquilo para não ali. ficar essa coisa até da criação também, da arte. Não adianta eu acordar hoje, eu acordei criativo, né? Ah, é. Né? Você Só, já sabe. só vou fazer quando eu acordar. Hoje eu não acordei bem, hoje eu dormi mal. É. Não adianta, né? E que vai acontecer esses dias, é normal. A gente tem que entender que somos seres humanos e estamos passíveis a isso. Mas quando você tem um planejamento, fica muito mais fácil de você conseguir realocar os conteúdos que estão agendados, por exemplo, para um determinado dia que você não conseguiu produzir. Então, assim, eu acho que é fundamental essa etapa de planejamento para você não sabotar toda a parte de conteúdo e de investimento também.
né? Eu acho que Sabotar é muito bom. É muito Você fácil. acaba A gente termina aqui, Somos somos humanos. procrastinando, procrastinamos sabotando, tudo, né? E aí, no neuromarketing neuromarketing, a gente só quer utilizar o nosso esforço para a sobrevivência, né? E Tendemos a ter esse também, sabe o que eu comportamento. fico pensando? Que termina que com essa facilidade das redes sociais, termina que a pessoa não pode mais ser só aquele profissional, tem que ser marqueteiro, né? É. Tem que se vender. Não adianta ser só, por exemplo, a pessoa é médico, eu vou ficar lá dentro do meu consultório, sou, sei lá, ginecologista, eu vou ficar aqui dentro do meu consultório, o cliente vai aparecer de paraquedas, né? Esse médico tem que fazer marketing. tem. É a mesma Tem. coisa de um corretor, de um vendedor. Tem que fazer E marketing. assim, a gente atende também na área médica muitos e já mudou Olha aí. muito, muito, muito mesmo. Hoje, com vários que eu debato, Era já até entendi feio, né, negócio. Cadu? Era porque uma coisa meio antigamente assim, que absurdo o médico fazer propaganda, né? Exato. E como o cliente vai Exi- saber que ele existe, né? E médico falando de negócio, então, não tinha, era Era coisa extremamente bem- técnico. Era, até né? porque a lei não permitia, né? Médico, advogado, e hoje em dia eles estão aí, Hoje em dia, né? o que mais existe são especializações na área de gestão e é fundamental. É. Né? Acho que realmente Tem que muito importante. aparecer. Tem que aparecer. Ó, tá bom demais, mas já disseram aqui, ó, uma hora, Foi, né? mais Deixa a alguma gente- coisa, né? Se deixar, eu Se amo. deixar, não Ainda pode mais falar, a não. turma sabe que eu questiono tudo. Então, a pessoa também tem que se questionar, também perguntar. Eu achei massa essa dica, essa história da inspiração. Né? De você olhar, porque a pessoa fica. Às vezes a pessoa não é realmente muito criativa, mas se inspira. Né? Olha a Exatamente. pessoa que está Exatamente. fazendo, O olha bom até é para o teu isso. concorrente mesmo, O né? concorrente talvez seja genial e você pode. Na verdade, o que mais puxar. tem é conteúdo validado. É só olhar para o lado. É. Verdade. E tá aqui. Conteúdo livre. validado para o bem e para o mal. Tá de Você graça, né? O funcionar. bom é isso. Você só Como tá ela ali, falou. ó. Você tá aprendendo com os melhores aqui de graça, no seu celular, né? E tá resolvida a sua rápido, vida, né? Antigamente Rápido, você tinha que, para fazer uma pesquisa dos concorrentes, o que é que estava sendo comunicado, né? Eu passava tipo um mês. Quando eu virava a análise da concorrência, Já a concorrência mudou. Já tá em outra. Hoje em Já tá em dia outra coisa. tem um site do Facebook que você coloca o nome da empresa e você vê o que é que a empresa está anunciando. Olha Vê? só, Então olha você aí. entra dentro do site de um concorrente, coloca o nome dele e vê o que é que, se ele está fazendo anúncio e quais são os anúncios que ele está fazendo. Olha pra Assim, isso. outra dica, por exemplo, se a pessoa está anunciando, a empresa está anunciando há bastante tempo aquele determinado criativo, provavelmente é porque está dando certo. É. Ele não vai Entendi. anunciar um criativo há, por exemplo, 2 anos que não está Também dando tem certo. essa história, né? Que querem mudar toda hora também, né? Às vezes Ah, nem é, né? Nem precisa. Nem precisa, né? Olha aí. Aham, Né? Fica, Exatamente. muda. A empresa ou a pessoa está anunciando toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Às vezes é porque tá dando certo. Né? Exatamente. Tá dando o bendito do amor do lead. É. O danado do lead. Tá com ruas positivo, então. É. Eu acho que é isso, minha gente. Mais alguma coisa? Não, Vocês foi querem? ótimo. Deixar- Acho que é Papo isso, bom. queria A gente agradecer, conversaria Mariana, a muito. oportunidade. Obrigada, viu? Acho que Adorei. outro dia, outra vez. Vamos, a Pra gente pegar um volta. tema específico. E Ajudem a bate esse gente aí. papo. Adorei, Tem adorei. assunto, viu? Não é? Me Muito chama bom. que eu vou, que conversar sobre essas coisas, né? Sobre esses assuntos é sempre muito. E é rico, a gente fica aqui trocando essa ideia, fica aprendendo também, Exatamente. né? Compartilhar. A gente aprende muito. A intenção da gente com o nosso podcast é isso, querendo ou não é ensinar, é poder a gente ter a chance de chegar até a pessoa, né? A gente tá, como a gente estava antes falando, né? A gente antes tinha que estar no auditório com milhares de pessoas para a gente falar o que a gente pensa. Agora a gente está aqui conversando e de repente ajudar um outro que precisa de um cutucão, né? Precisa de um empurrão assim para que possa Isso. vender mais e crescer. Então massa. é isso, minha gente. Obrigada. Sensacional, parabéns Tchau, podcast da pelo Pernambuco projeto. Consultora.